Olá! Hoje eu quero trazer um conteúdo para vocês. Se vocês já escutaram falar sobre a amígdala cerebral. Qual que é a função da amígdala cerebral? Sabemos que nós temos a amígdala da garganta, mas não é a amígdala da garganta, é a amígdala do cérebro. A amígdala cerebral, ela fica localizada no sistema límbico, né? Na parte emocional do nosso cérebro. Ela é considerada um radar de ameaça. Ela é responsável por acionar o medo e a raiva. Por exemplo, assim, até acontece alguma coisa, né? E você fica com muito medo, né? Ou você tem uma reação a qual você tem muita raiva. É ela que está trabalhando ali, é a função dela. Porque que muitas vezes, por nós não ter conhecimento, muitas vezes quando nos acontece alguma coisa, ou aquilo nos paralisa, ou aquilo faz nós ter uma reação disfuncional que é atacar. A amígdala cerebral, ela é sensível ao som. Ela é muito sensível ao som. Então, por que que muitas vezes, quando uma pessoa está falando alto demais, a outra pessoa, ela entende que aquela pessoa está sendo agressiva no modo de falar? Porque no momento que aquela pessoa está falando alto, a que está escutando aciona a amígdala dela e ela diz: por que que você está falando alto? Por que que você está gritando? Quantas vezes eu já me encontrei nessa situação onde me questionaram, né? E eu dizia assim: tá, mas eu não tô brigando, eu só tô falando, né? E a pessoa, ela não conseguiu entender aquela minha reação, aquela minha atitude. Então, eu ter esse conhecimento e poder passar para você esse conhecimento que nós temos a amígdala cerebral e que ela é o nosso radar de ameaça. O que ela faz, a função dela é te proteger. E baseado nisso, eu fiz esse desenho aqui, ó, para te mostrar o que que acontece. Acontece assim, ó. Não sei se você vai conseguir visualizar, mas talvez a minha voz você vai escutar. Eu fiz aqui sou desenhista, né? Uma imagem aqui como se fosse o nosso cérebro, né? Essa aqui, a parte de cima, ela é o córtex frontal. É aonde, muitas vezes, é a parte onde nós temos empatia pelas pessoas, né? Onde nós conseguimos se raciocinar, né? Ela é uma região aonde eu compreendo as coisas. É a parte frontal, é a parte do córtex do cérebro. Já a parte que eu desenhei aqui embaixo, ela é a parte que é da amígdala, aonde muitas vezes nós temos o radar de ameaça, que é ela. Olha só, para você poder entender, ó, eu desenhei ela aqui, ó. Porque o nosso cérebro, ele trabalha muito por imagem. Então, por isso eu fiz esse desenho, para poder você entender, ó. Radar de ameaça, né? Essa parte, ela é totalmente instintiva. O que que acontece, ó? Quando o radar de ameaça, que é a nossa amígdala, aciona, ela vai ter todo o fluxo sanguíneo para ela, para proteger ela. E com isso, ela impede a parte do córtex ser acionada, funcionar. E com isso, muitas vezes, aquele momento que nós podemos parar e pensar, e muitas vezes ter empatia, ela impede de nós poder, de o sangue ir para aquela parte e nós poder parar, pensar, analisar aquela situação, como nós devemos de agir, como que nós devemos de fazer mediante aquilo que nós estamos passando. Então, esse conteúdo, ele é de extrema importância, de muita importância, né? Porque na parte da amígdala cerebral hiperativada, aqui se encontra nossas memórias muitas vezes traumáticas e muitas vezes as sensações de coisas que tu já passou, que quando ela aciona, você lembra de algo que você já passou e ela busca associar e ela te coloca num lugar onde você vai sentir medo, e muitas vezes o medo não é real, é imaginário,
ou muitas vezes você vai sentir muita raiva, porque você associou a algo semelhante que você já passou em outra fase da tua vida. Então, tudo muito tem a ver. Esse órgão tão pequenininho, mas de tanta importância, né? Que Deus nos deixou ali, da amígdala cerebral, nós saber que o papel dela é nos proteger. Então, quando nós conhecemos assim, ó, estou passando por alguma coisa, alguém chega em mim e fala alguma coisa, e o meu comportamento, ou eu fico paralisado, ou eu ataco a pessoa. Por que que eu me comporto assim? Você já se perguntou? Eu quantas vezes me perguntei o porquê desse meu comportamento disfuncional? O porquê que eu falava e as pessoas achavam que eu estava brigando? O porquê que eu sempre estava na defensiva? O porquê que o meu comportamento é assim? E como que nós fizemos para desativar a amígdala quando ela está muito ativada? Você tendo esse conhecimento que você tem a amígdala e que a função dela é te proteger, você vai pensar assim, ó. Você vai começar a analisar assim, ó. Tá, tu chegou numa situação e está passando por alguma coisa a qual você vai atacar, ou então tu vai paralisar. Então tu vai lembrar do que eu falei e vai pensar assim, ó, não, eu não preciso reagir assim. Assim aconteceu comigo. Quando eu vou reagir, falar para alguém algum assunto, a qual antes eu acabava me expressando de uma forma que a pessoa não me compreendia, eu paro, eu penso, e muitas vezes é melhor que você se retire, peça licença para a pessoa e se retire, para que ela não venha te colocar num estado em que você vai fazer algo e depois você vai se arrepender. Por que que muita gente mata e depois a pessoa se arrepende? Por que que acontece isso? Porque ela está hiperativada e a pessoa ela não consegue usar a parte racional do nosso cérebro, né? Que é a parte de cima, porque o fluxo sanguíneo fica totalmente para ela. E ela fica hiperativada, então ela quer te defender. E essa defesa pode ser por várias questões da tua vida, por vários conflitos que você tem esse comportamento disfuncional. Você age assim, você não tem nem consciência o porquê tu age assim. E muitas vezes você se pergunta o porquê que eu estou agindo assim. O porquê que eu sempre estouro, ou então o porquê que eu sou tímida, eu não consigo me expressar, né? Porque o que que acontece? A função dela, né? A função da amígdala cerebral é proteger, mas cada ser humano é individual e reage de uma forma. Quando ela está muito ativada, ela tem uma liberação dos hormônios. Principal são o cortisol e a adrenalina. Eles são determinantes, né, para gerar um alerta para ela e ela agir daquele jeito. Mas quando você tem esse conhecimento, igual hoje eu tô tentando um pouquinho, né, da minha maneira, tentando vencer o meu medo, porque o cérebro da gente coloca a gente em medo. Por exemplo, eu estou me expressando para você, né? E o medo de eu errar, de falar alguma palavra de repente que não vai fazer sentido para você, me coloca em um risco. Mas é um risco real ou é um risco imaginário? Eu estou realmente num risco real? Qual que é o meu risco nessa situação? É de eu errar, de eu me perder na explicação, mas não é um risco real. Então eu tenho que dizer para ela assim, ó, está tudo bem. Você já sabe sobre o que você está falando. Você já conhece sobre esse conteúdo da amígdala cerebral. Fala do teu jeito. Explica da tua forma. Se tu errar, Elisângela, não tem problema. No outro vídeo, você vai ficar melhor nesse conteúdo. Cada vídeo você vai ficar melhor. Então, não é um risco real, né? Agora, tem coisas que é um risco real. Então, Deus nos deixou ela para nos defender. Mas você tem que analisar aquele risco. É real ou é imaginário? Você vai ter aquela reação real ou imaginário? Vamos dar um exemplo assim, ó. Eu tô atravessando uma rua e um carro indo com muita velocidade e eu tenho que correr. Mas é real ou é imaginário? É real, porque se eu não correr, o carro me pega. Entende? Então, o que você tem que
entender é que muitas vezes o nosso cérebro, ele não consegue separar o real do imaginário. Também quero trazer um conteúdo sobre isso, mas hoje não é sobre isso, né? E muitas vezes acaba nos sabotando, fazendo nós procrastinar, fazendo nós paralisar, nos colocando num lugar que não é o nosso, que é de medo. Então, tendo esse conhecimento, você vai saber lidar. O que é muito importante para você desativar a amígdala cerebral? Para, respirar, ó. Quando você respira, o oxigênio entra no teu cérebro e você consegue se acalmar. Tomar água é muito importante, é de extrema importância. Quando ela está muito ativada, como é que você vai saber que ela está muito ativada? Porque você está com muito medo ou está com muita raiva. Então, ali está te dizendo que ela está hiperativada. Então, como é que eu vou me comportar, Elisângela, para mim desativar ela? Vai lá, toma uma água. Vai lá, conta até 10, sabe aquela a gente sempre escutou, né? Tá com muita raiva? Para e conta até 10. E é verdade, desativa. Vai para um lugar que você consiga ficar sozinho e respira. Sente a tua respiração, que você vai ver a mudança que você vai ter na tua percepção, como você vai agir diferente mediante, né, aquela situação que, como tu não tá num risco real, você vai dizer para ela que você não tá, você pode ir analisar aquela situação e voltar e falar calmamente sobre aquele assunto. Quando você sair, você vai desativar ela porque você vai conseguir acionar a parte frontal do teu cérebro, o córtex, que é a parte de cima. O sangue, ele vai conseguir sair daqui, do momento que você pegou e saiu um pouco daquele lugar onde você estava muito nervosa, o sangue ele vai subir para essa parte aqui, você vai conseguir usar ela. Aonde você vai conseguir se colocar no lugar do outro, aonde você vai conseguir ter empatia. É muito importante você ir e desativar ela. Quando você voltar, você vai respirar, você vai se sentir leve e você vai conseguir se expressar, sabe? Sem nervosismo. Então, depois que eu conheci esta função, né? Esse sistema que Deus deixou para nós, a chave da minha vida, ela mudou. O meu comportamento mudou. Eu consegui entender o porquê que eu reagi assim. É por causa dela, mas também quero te deixar bem claro que muitas vezes um comportamento que você tem, a qual você não se agrada, é por algo que te aconteceu, e quando te aconteceu lá atrás, você precisou ter aquele comportamento. Ou então aquele comportamento tímido, ou aquele comportamento agressivo. Cada ser humano é um ser humano, você precisou. Mas hoje você cresceu, você pode gerenciar o teu comportamento, as tuas emoções, através do conhecimento, aonde vai ter uma virada de chave na tua vida. Aonde você vai ter paz, aonde você vai se sentir mais leve. A palavra de Deus já diz que o conhecimento verdadeiramente, ele nos liberta, ele tira de um lugar aonde nos oprimia. O aprender, ele nunca é demais. Tudo que você aprender que te trazer um conhecimento, que te trazer para um lugar onde você vai dizer assim, verdade, eu agi assim, mas eu não sabia que era assim, que funcionava assim. Porque é inconsciente muitas vezes, você nem sente, quando vê, você já está agindo daquela forma. Então, é de extrema importância esse conhecimento para você. E eu não poderia deixar de passar para você. Você precisando, eu estou aqui. Gostando do vídeo, curta, comente, porque vai ajudar o meu canal a se desenvolver. Porque, como eu disse para você, eu também estou aqui num lugar a qual eu estou fazendo algo que eu nunca fiz antes. Só que esse risco, ele não é real, é somente imaginário. E eu estou com medo, e eu vou com medo mesmo, e eu venço o meu medo. E assim vai ser você. O que você tem deixado de fazer na tua vida? O que você tem deixado de conquistar por causa do medo que tem tomado conta, que tem te paralisado? Ou então você tem reagido de uma forma agressiva, a qual você tem se entristecido com você mesmo? É sobre isso que eu quero falar nesta manhã.
e te trazer essa consciência para ti. Eu agradeço pela escutativa e que vocês tenham um bom dia.